Sob a proteção de Deus e em nome do povo de João Pessoa, declaro abertos os trabalhos para audiência pública para discutir a não renovação dos contratos do programa Mais Médicos nas capitais e regiões metropolitanas. Convido a excelentíssimo senhor vereador Carlão para a leitura do texto bíblico e peço que todos fiquem de pé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Salmo 53. Ao mestre do canto com instrumentos de corda, hino de Davi. E quando os ifeus vieram trazer Saul, Davi encontra-se escondido entre nós. Pela honra do vosso nome, salvai-me, meu Deus. Por vosso poder, fazei-me justiça. Ó meu Deus, escutai minha oração, atendei as minhas palavras. Pois homens soberbos insurgiram-se contra mim. Homens violentos odeiam a minha vida. Não tem Deus em sua presença. Amém. Já conosco, compondo a mesa, secretariando essa audiência, o vereador Marcos Henrique. Queria também aqui poder convidar a secretária, registrar também a presença, compondo a mesa conosco, do vereador Carlão da Consolação. Queria convidar a secretária adjunta de Saúde, doutora Ana Giovana, para compor a mesa conosco. Também queria convidar o doutor Felipe Proenço, tutor do Mais Médico da UFCG. Na verdade, da UFPB. Queria poder saudar aqui todos os presentes em nome da Câmara Municipal. Queria convidar o vereador Carlão para que ele pudesse assumir a presidência, por enquanto que eu vou justificar a audiência pública. Obrigado, presidente. Posso... Queria passar ao nosso secretário da Audiência Pública para que leia o requerimento da audiência. Alô? O vereador está muito ansioso, né, para poder... Mas é porque é protocolar, a gente tem que primeiro ler. Queria saudar a todos e todas aqui. O vereador Fernando Milanês propôs uma audiência requerendo a Vossa Excelência, na forma regimental, e após a apreciação do plenário, que seja realizada uma audiência pública para discutir a não renovação dos contratos do programa Mais Médicos nas capitais e regiões metropolitanas, a realizar-se no dia 19 de março de 2019, às 15 horas, no plenário senador Humberto Lucena, sala de sessões da Câmara Municipal de João Pessoa. Esse foi o requerimento 28951. Também queria justificar a ausência do vereador João Carvalho da Costa Sobrinho, responde pelo alcunha de João Corujinha, presidente da Câmara Municipal de João Pessoa, que está justificando aqui a sua ausência, com os cordiais, justificando a sua ausência, como também justificando a ausência a deputada Camila Toscano, não poderá comparecer à audiência pública de autoria do vereador Fernando Paulo Carreiro Milanês Neto, para debater a não renovação dos contratos do programa Mais Médicos nas capitais e regiões metropolitanas. Por fim, queria registrar a presença de Lia Raikel, é isso? Rical. É um nome bastante... supervisora do Mais Médicos. Nélia Nery Luna Freire, médica representante do Mais Médicos em João Pessoa. Raquel Araújo de Oliveira, direção técnica do Distrito Sanitário. Rony Vieira, representante do Mais Médicos em João Pessoa. Deodemir de Araújo, gerente do Distrito Sanitário 4. Marcos Antônio Guerra Júnior, médico do Distrito Sanitário 5. Simone Rodrigues, diretora administrativa do Distrito Sanitário 4. Ana Cândida Dantas, médica do Distrito Sanitário 4.
Emanuele Araújo, gerente do PSF Alto do Mateus 2. Kristen Lima, médico. Rosângela Ventura, assessora técnica da Gerência de Atenção à Saúde Básica. Eliane Abrantes, diretora técnica do Distrito Sanitário 2. Etevaldo Alves, médico do Distrito Sanitário 2. Fábio Mateus, médico do Distrito Sanitário 3. João Paulo, médico do Distrito Sanitário 3. Ludmila Crispim, médica generalista. Kênia Abrantes, diretora técnica do Distrito Sanitário 5. Bruno Dalpisol Moreira, médico representante do Mais Médicos em João Pessoa. E Vinícius Araújo, diretor administrativo do Distrito Sanitário 3. Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas, que façamos um bom debate. Palavra o presidente. Queria convidar novamente o Milanês, o presidente da sessão, para que faça uso da tribuna e justifique a audiência pública. Boa tarde a todos os presentes. Vereador Marcos Henrique, vereador Carlão, secretária Ana Giovana, a quem eu queria agradecer a oportunidade de estar debatendo esse tema em nossa casa. Doutor Felipe, foi Ana que me trouxe o assunto e a semana passada, 10, 15 dias atrás, me permitiu me aprofundar um pouco mais sobre o tema. E o que me trouxe extrema preocupação para a nossa cidade de João Pessoa e para o Brasil como um todo. Hoje pela manhã, eu saí daqui agora às 2h40 para almoçar e a gente estava aqui na audiência pública da saúde. E nós pudemos discutir de forma muito clara com os vereadores do governo, da oposição, com a população, avanços importantes que a saúde vem dando na cidade de João Pessoa. Não chegamos aqui hoje, e não é o interesse nosso, chegar para dizermos que temos já uma saúde perfeita, que ela é maravilhosa, que ela não tem falha nenhuma, ao contrário. Chegamos para trazer avanços e para mostrar também deficiências. Entre elas, uma das deficiências que nós reconhecemos aqui hoje é que hoje está faltando médico ainda em PSF. Algo de 10, 12, 13 médicos que a gente estava discutindo hoje, por diversos motivos. Por N motivos, eu falo muito à vontade, até porque eu tenho uma pessoa na minha casa médica e sei que a vida do médico não é tão fácil como se desenha para as pessoas que vêm do lado de fora. A vida do médico é uma vida extremamente fácil para quem está lá fora vendo. Para quem está vivendo, não é tão fácil assim. E, infelizmente, onde a gente está discutindo a necessidade de mais médicos, e aí, vereador Marcos Henrique, é o que mais me preocupa, num programa criado, dando certo, positivo para o Brasil. Não é positivo para o governo de João, de José, pouco me importa quem é o governante. Um programa positivo, o governo federal entende que o Mais Médico não serve mais e que João Pessoa vai perder algo em torno de 48 médicos. 23 médicos no ano de 2019, vereador Carlão, e 25 médicos para o ano de 2020. Essa audiência pública aqui hoje é muito mais para ouvir do que para eu mesmo falar. A única coisa que eu quero deixar claro, doutor Felipe, para todos os médicos, e muito mais do que para os médicos, para a população de minha cidade, que essa casa não irá ficar calada. Ela não irá passar a margem dessa discussão, porque, na verdade, o para-choque de todo esse processo é a porta da Câmara. É aqui que as pessoas estão diariamente cobrando, seja porque está faltando um medicamento, seja porque está faltando um médico, seja porque o médico atrasou. Todas essas deficiências, ela bate na porta da Câmara Municipal de João Pessoa. E eu não poderia me omitir, na cidade de João Pessoa, perder 48 médicos de um programa de sucesso. E olhe só, nós temos mais de 5.000 municípios. Ele está tirando de capitais e regiões metropolitanas, num juízo de valor que ele faz para eles mesmos. É muito fácil você julgar, tira de capital, tira de região metropolitana, sem você conhecer a capital ou a região metropolitana de onde você está tirando. Cada lugar tem sua especificação.
Cada canto tem uma forma de se tratar. Cada local tem que ser visto de forma individualizada. Não é tão fácil, tira-se o médico e joga-se o problema para a Prefeitura Municipal de cada estado ou de cada município que a gente estiver debatendo. Não é tão fácil assim. Mas não é mesmo. Eu repito que se nós perdermos hoje 23 médicos, eu tenho certeza, doutora Ana Giovana, amanhã terá um caos em sua porta lhe cobrando um melhoramento, contrata médico, volta médico, vai médico, e sempre, se não for muito bem esclarecido para a opinião pública, o culpado é o Poder Municipal. Infelizmente, é quem está mais perto para responder pela culpa, e a atenção básica de saúde, ao meu ver, é a mais importante. É lá que tudo começa. É lá, na porta do PSF, que se começa o procedimento de um atendimento. Os médicos que trabalham nos PSF são verdadeiros guerreiros. Muitos estão tirando leite de pedra. Muitos. Seja pela estrutura ainda ser precária, nós ainda temos diversos PSFs em prédios alugados, e os médicos estão lá todos os dias, atendendo, discutindo, dando o seu melhor, fazendo o seu melhor. Eu queria deixar muito claro para as pessoas, vereador Marcos, eu quero propor isso e tenho certeza que Vossa Excelência e a Câmara não se passará omissa em relação a isso, vereador Carlão. Eu queria poder preparar no dia de amanhã um requerimento desta Casa, assinado pelos 27 vereadores, encaminhado à nossa bancada federal, de deputado federal e senadores da República, pedindo para que o Estado da Paraíba, especificamente a cidade de João Pessoa, não seja penalizada e seja revista a decisão tomada pelo atual governo federal. Eu não posso, vereador Carlão, em 3 meses, apenas em 3 meses, a gente perder 48 médicos, onde, na verdade, o que eu queria que estivesse discutindo era que a gente pudesse estar trazendo mais recursos do governo federal para João Pessoa. Eu queria estar podendo discutir com o governo federal que a gente pudesse dividir mais responsabilidades. Sonhei até que pudesse estar se discutindo uma nova tabela para o SUS, que é um desejo antigo há mais de 12 anos, sem reajuste. Eu queria poder estar discutindo, doutor Felipe, que o salário que o médico recebe, ele está congelado pelo PSF, exatamente na atenção básica do que eles pagam há bastante tempo. Eu queria estar podendo discutir com o governo federal uma pauta positiva e não uma pauta regressiva. Eu não queria estar andando para trás, eu queria estar podendo andar para frente, discutindo avanços que realmente pudessem justificar. Nós vamos tirar isso, mas vamos compensar dessa outra forma, ou vamos avançar de uma outra forma. Infelizmente, o que está se anunciando para a gente é um verdadeiro caos que irá atingir de forma imediata o bairro do Alto do Mateus, exatamente o Alto Mateus 1, bairro do Novais 1, Cruz das Armas 1, 4, 5 e 3, Jardim Veneza 4, 5 e 6, o Costa e Silva 3, o bairro do Novais, Maria de Nazaré, o Rangel, Doce Mãe de Deus, São Rafael, Ilha do Bispo, Distrito Mecânico, Laranjeira, Alto do Céu, Matinha, Paratibe, Cidade Verde, Eucalipto, São José, o Geisel, Riacho Doce, Cuiá, Caminhos do Sol, Mangabeira, Muciomago, Projeto Marins, Valentino e Sonho Meu. Isso, na verdade, atingirá João Pessoa de norte a sul, de leste a oeste. E aí eu tenho a convicção, a certeza que irá criar um caos na saúde do município de João Pessoa, já anunciado, há um caos anunciado, que poderá, com toda certeza e com a ajuda dessa casa, e aí eu quero também pedir a participação do CRM, das associações médicas, para que a gente possa juntar as mãos, todos de mão dada. Isso aqui não é uma discussão de cor partidária política, de a cor partidária do governo anterior ou do governo atual. Eu quero tratar isso aqui como vidas. E quero tratar de forma muito clara. Eu preciso tratar isso como vidas. Vamos encaminhar o requerimento à nossa bancada federal.
em não tendo uma posição positiva ou negativa de nossa bancada federal, vamos lá bater a porta, pedir uma audiência, discutir, mas não vamos permitir ou se calar para que isso aconteça. Eu acho, é esse o meu intuito, é esse o sentido do nosso mandato nesta casa, estar perto das pessoas que realmente vão precisar do nosso mandato. Esta casa, ela é paga para isso, para fazer o bom debate, para ouvir vocês, para que a gente possa construir uma pauta positiva em cima de um dado real. Esse aqui é mais um dado real que nós trazemos no dia de hoje, negativo, e eu espero, mas espero de forma verdadeira, que isso aqui possa ser revisto com os argumentos apresentados no final do dia de hoje e encaminhado no dia de amanhã para a nossa bancada e para o Ministério da Saúde. Muito obrigado. Queria começar facultando a palavra ao vereador Marcos Henrique, para fazer uso da sua palavra. Boa tarde a todos e todas, ao pessoal que está nos assistindo pela TV Câmara, das boas-vindas mais uma vez à secretária Ana Giovana, professor da universidade, que detém um conhecimento ímpar sobre esse programa, que vai ser tão bom a gente discutir um pouco da essência do programa e um pouco da preocupação. E eu já queria parabenizar o vereador Milanês por ter trazido essa preocupação aqui, né, porque é uma preocupação que assola os 4 cantos do nosso país. Primeiro, queria agradecer o convite recebido para estar presente a essa sessão, a essa audiência pública. Eu gostaria também de saudar todos os profissionais da área e as pessoas, sociedade civil organizada como um todo, que veem também esse programa né, como um bom programa que merece essa preocupação. Senhor presidente, e autor dessa presente sessão, eu queria dizer que particularmente estava com outra atividade agendada para a tarde e eu resolvi, pela importância do programa, dessa audiência, estar aqui. O programa Mais Médicos, como o nome já traduz, foi pensado na perspectiva de assegurar a presença de profissionais médicos por todo o território nacional, com a finalidade de universalizar a oferta em todos os recantos do país, independente do nível de vulnerabilidade que o local possui. Essa compreensão serve para os extremos do Estado e do país, mas também serve para a periferia da cidade de João Pessoa, onde os serviços públicos demoram a chegar ou chegam de maneira precária, principalmente por conta da questão da violência, que às vezes impede. E muitas vezes PSFs de periferia são preteridos, né? E já chegou até o ponto de nós não termos, hoje, nós não temos médicos que digam assim, não, eu quero trabalhar, vá para Padre Biapina, não vai, né? Porque não tem interesse. Pois bem, eu quero dizer que o programa Mais Médico, a exemplo de tantas outras políticas públicas que se propõem a promover inclusão e cidadania, está também ameaçado. Uma lógica que, particularmente, eu considero desumana. Algo que eu sempre cito, é o Programa de Segurança Alimentar do nosso país. Eu me lembro que em 2001, 2002, eu sempre cito esse caso aqui, nós tínhamos 300 crianças que iam a óbito todos os dias. Todos os dias, 300 crianças iam a óbito. Por um simples motivo, não tinham o que comer. E eu acho que a coisa mais cruel do mundo é você pegar um programa de segurança alimentar e acabar com ele, e diminuí-lo. Né? E o que a gente percebe hoje é que a miséria, a fome, ela já volta a assolar o nosso país.
Quando a gente fala de programa Mais Médicos, a gente fala de inclusão social. Nada mais do que isso. É você dar um médico a uma comunidade carente, a um município longínquo e, sobretudo, a uma capital que precisa de um atendimento médico em sua periferia. Quando você dá casa a quem morar, é você ter a concepção de que as políticas sociais elas são extremamente necessárias no nosso país, ao ponto de você criar programas que você subsidia uma casa para dar dignidade àquela pessoa, tal qual você subsidiar médicos para que esses médicos possam cuidar daquelas pessoas. Isso chama-se inclusão social. Eu fico percebendo que, com frequência, temos opiniões simplistas sobre o funcionamento dos serviços públicos em saúde. Contudo, sinto falta da existência do fórum adequado para debater questões que considero mais complexas, a exemplo da efetivação do Sistema Único de Saúde, cujo esforço no sentido de realizá-lo tem sido cada vez menor, e no caminho contrário. O Sistema Único de Saúde, por exemplo, tinha um incremento muito importante, que era os royalties do petróleo, do pré-sal. Esses royalties, desde 2014, que foram suspensos. Era um incremento importante que o governo da época tinha e demonstrava uma preocupação em dois fatores fundamentais, que é saúde e educação. A exemplo da pauta dos médicos e das questões específicas dos mais médicos, tenho recebido outras demandas, principalmente dos operadores dos serviços de complexidade básica, ou seja, os agentes de saúde, as unidades de saúde da família, os enfermeiros e enfermeiras, e eu queria antecipar, vereador Fernando Milanês, que nós vamos ter a oportunidade, mais uma vez, de poder estar ajudando uma categoria, intermediando uma conversa, uma negociação entre os enfermeiros, enfermeiras e a gestão municipal. Tenho certeza que Vossa Excelência vai ter sensibilidade, assim como a secretária Ana Giovana, de poder abrir esse debate para discutir condições de trabalho a uma categoria tão importante que são os enfermeiros e as enfermeiras. Vamos ter a oportunidade de debater isso no dia 27 aqui, e tenho certeza que Vossa Excelência vai abraçar. Os profissionais da psicologia, entre outros, têm buscado o nosso mandato para dialogar sobre as condições de saúde em nosso município, e a impressão que me dá é que, dada a especificidade de cada categoria e considerando o nível de isolamento de cada um em si, acabamos fragilizando a luta da saúde coletiva, a exemplo da ameaça atual que se apresenta contra a continuidade do programa Mais Médicos. O Sistema Único de Saúde, ele não pode ser discutido um programa. Ou a gente discute o sistema de saúde como um todo, olhando todas as nuances e olhando o financiamento do Sistema Único de Saúde, ou a gente vai apagar um fogo aqui, outro ali, e acaba a gente não resolvendo o problema. Eu quero dizer que é um erro condenar o programa dessa magnitude, simplesmente porque ele é oriundo de um governo passado. E eu não quero aqui nem fazer o debate dos médicos cubanos, porque eu creio que a gente está passando de um momento para resolver o problema, mas digo que esse programa foi extremamente importante para o nosso país. Um programa que gerou mais de 6 milhões de atendimentos, enfim. Eu acho que a forma como está se abordando esse problema não é uma forma republicana. Assim como é muito mais preocupante taxar um programa de assistencialista, inconsistente, desnecessário, quando não se faz o esforço necessário para a sua efetivação, ou, principalmente, quando eu não tenho nada melhor para colocar no lugar. Quando o atual governo resolveu fazer proselitismo político contra os mais médicos, tendo a presença dos médicos cubanos no país como alvo de sua crítica, este governo sequer se deu o trabalho de responder como seria a melhor forma de fazer a gestão.
mais eficiente do programa, haja vista que muitas comunidades distantes até hoje estão sem a presença de um médico. E isso é muito grave. Pessoas estão morrendo, não é? Nós estamos falando de morte. As pessoas estão voltando a morrer de fome. As pessoas estão voltando a morrer por falta de um atendimento médico. Mas a mamadeira não foi distribuída. Quando o programa Mais Médicos foi concebido, objetivava-se resolver problemas emergenciais, dentre eles o da oferta imediata do caminho, e no caminho ir resolvendo os problemas estruturais, a exemplo da estabilização da oferta de profissionais através da ampliação das vagas na formação em medicina e depois na ampliação da oferta de especificações dos profissionais, tendo em vista que, se é verdade que existe carência de profissionais, também é verdade que existe uma carência maior de profissionais para especialidades médicas específicas. Questão dos médicos especialistas. Não dá para falar em interiorização regular, assim como não dá para achar que a preocupação integral das vagas venham a ser resolvidas tão somente pelo lado da oferta, sem a devida correspondência com o melhoramento na infraestrutura dos serviços, ou seja, sem considerar o melhoramento das condições de trabalho e também da permanência. Essa não é uma peculiaridade da profissão médica, mas uma condição inerente ao exercício de qualquer atuação profissional, ou seja, o acesso a equipamentos, local de trabalho, salubre, seguro e de acesso aos insumos necessários. Eu, como sindicalista, não posso deixar de falar nos profissionais, que precisam ter as suas condições de trabalho adequadas. Também não posso falar dos ataques que a assistência social vem sofrendo desde 2015. Em outra dimensão, pretendia-se aumentar o nível de financiamento das políticas de saúde e, para tanto, as fontes agregadas a serem utilizadas seriam as oriundas da exploração do pré-sal, como eu acabei de falar, mas, infelizmente, nós perdemos o pré-sal, perdemos a exploração e, essa semana, iremos perder a Amazônia. Portanto, minhas senhoras e meus senhores, são estas as questões básicas que gostaria de abordar, confessando que estou aqui muito mais para ouvir, para aprender, do que, e também para me comprometer com o que for deliberado por aqui. O vereador Fernando Milanês provocou os vereadores para, juntos nessa luta, poder levar a nossa pauta aos deputados e senadores. Terá minha solidariedade, vereador Milanês. E, ao longo do nosso mandato, tive a oportunidade de realizar parceria com a Associação Médica. Sinto falta da Associação Médica aqui, que também faz esse debate de maneira muito clara e de maneira muito coesa, e também de maneira muito pertinente, através do brilhante orientação do Dr. Sebastião Costa, a quem sou muito grato, e, sendo assim, tenho aprendido bastante, mas confesso aqui, estou aqui para aprender e para contribuir. Que façamos um bom debate e que Deus possa permitir que políticas de inclusão social possam ser pensadas por esse governo e não só apenas políticas para banqueiros, políticas para grandes empresários, porque, enquanto isso, o trabalhador está sendo massacrado e o mais pobre está sendo não só explorado, mas relegado às intempéries de uma política que foi feita para meia dúzia. Obrigado. Queria convidar agora a secretária adjunta Ana Giovana para fazer uso da palavra. Boa tarde a todos e a todas. Gostaria de saudar a mesa, na pessoa do vereador Milanês Neto, e
Dizer que é uma honra muito grande da gestão municipal estar aqui para debater esse tão importante programa, mas não só pelo programa, mas pelos profissionais que estão inseridos no município de João Pessoa, que temos aqui uma grande representação. Vocês muito nos honram, não só por fazerem parte de PSFs de difícil acesso, mas por humanizar a assistência. Esse é o nosso objetivo enquanto gestão municipal. É um desafio muito grande, né? Vale salientar para as pessoas que estão assistindo à TV Câmara que nós não fomos comunicados da não renovação do programa por parte do governo federal. Então, é uma conta que a Prefeitura Municipal de João Pessoa vai pagar sem ter sido consultada, né? Todos sabem aqui, eu acho que deve ter algum representante lá de Santa Rita, quando houve problemas no município de Santa Rita, o prefeito Luciano Cartacho de imediato abarcou e assim acolhemos os profissionais lá do município de Santa Rita. Hoje nós temos, com muita honra, 48 profissionais do programa Mais Médico, onde a gente sabe que tem muitos deles que fazem além da atenção primária, né? Então, isso é muito importante, porque não é só um programa para ser debatido, mas sim profissionais humanizados que estão honrando a nossa atenção primária no município de João Pessoa. Então, é uma oportunidade que eu tenho não só para parabenizar o nosso líder Milanês Neto, que eu tenho certeza que nosso clamor vai chegar até a Brasília, né? Porque a gente quer sim continuar com o programa, quer continuar com os mesmos profissionais, porque vocês sabem que a gente, quanto gestão, nunca se opôs a renovar os contratos, não só por renovar, mas porque vocês são merecedores. Digo mais uma vez, os profissionais do Programa Mais Médico de João Pessoa nos honram, e isso é muito importante. Eu venho aqui não só defender o programa, mas defender cada um de vocês, porque isso é que é importante, né? Então, a gente hoje, nós temos cerca de 15 profissionais faltando em unidade de saúde da família, onde as pessoas só sabem dizer não tem médico, mas não sabem o que é que está por trás da gestão. Nós temos sim contratos autorizados de imediato, mas faltam profissionais, que é o que alegou o governo federal, dizendo que nas regiões metropolitanas e nas capitais tem excesso de profissionais. A gente entende a luta e a corrida dos médicos, né? Até porque muitos também não têm perfil para atenção primária, e aí nós temos a falta, não é só porque não preenche os locais difíceis, porque eu tenho certeza que o profissional humanizado conquista qualquer espaço, seja onde for. Então, eu não vejo justificativa para não ir um profissional X para tal local, não, porque é um área de risco. É risco a gente, enquanto município, não abraçar uma causa. E isso a gente vai estar lutando até o fim. Então, nós temos sim, com todas as vagas que tem, nós lançamos até a proposta, quem está reclamando que não tem médico, procure um profissional e leve o currículo lá que a gente contrata de imediato. Então, esse é o nosso objetivo da gestão municipal. É por isso que a gente abraça o programa da residência multiprofissional, a residência de saúde comunidade. Nós só perdemos para a capital de Florianópolis, hoje, em programa de saúde comunidade, porque a gente aposta no profissional, naquele profissional que realmente se forma não só com um diploma de médico, mas um diploma de médico humanizado. E isso é o objetivo, né? Então, a gente, enquanto gestão municipal, quer dizer sim que estamos abertos para o diálogo com o governo federal. Nós queremos sim, os nossos 48 médicos permanecendo na nossa atenção primária, porque muito nos honra. E a gente tem a certeza que o nosso clamor vai ser ouvido a partir do momento que há o envolvimento dos poderes públicos, né? Então, uma andorinha só não faz verão, mas a gente se une, e isso também é um diferencial na saúde. É todos de braço aberto, indistintamente, independente de cor, sexo, religião, opção sexual, mas de todos juntos, para que a gente, cada vez mais, cada um fazendo a sua parte, a gente busque um SUS mais acessível, mais humanitário e mais resolutivo. Tenham todos uma boa tarde. Queria convidar agora o doutor Felipe Proenço para poder fazer uso da palavra. Bom, boa tarde a todas e a todos. Queria cumprimentar os vereadores Milanês Neto, Marcos Henriques e Carlão e parabenizar
pela iniciativa dessa audiência, cumprimentar a secretária adjunta Ana Giovana, acho que é bem importante a Secretaria de Saúde estar representada aqui e também estar fazendo essa discussão junto com todos os profissionais, né, quem que gostaria de cumprimentar também, né, todas as médicas e médicos que estão presentes aqui, que estão preocupados com essa situação e com os quais a gente tem conversado cotidianamente, né, através dos supervisores que também estão representados aqui, sobre essa situação atual do programa Mais Médicos e sobre a repercussão da não renovação dos contratos para o atendimento da população. Eu acho que essa é a nossa grande questão, no final de contas. São as pessoas que vão ficar desassistidas, são profissionais que ingressaram no programa por um mecanismo que o Mais Médicos criou, por uma regulamentação que o Mais Médicos criou e que agora não tem garantia de continuidade para o exercício profissional. Então, eu acho que essas preocupações são bem importantes serem colocadas hoje. Eu busquei trazer algumas informações de apresentação, daí eu vou pedir uma ajuda para estar passando, né? Exatamente para estar dimensionando o que significa essa problemática do ponto de vista internacional. Então, como a falta de médicos, a escassez em determinadas regiões é uma questão que não afeta só o Brasil, afeta diversos países, para falar como que o programa Mais Médicos foi concebido e principalmente para falar dos resultados do programa Mais Médicos, porque quando eu acho que a gente fala dos resultados, a gente tem a noção do que a gente vai estar perdendo no momento em que o governo federal não renove os contratos dos profissionais que estão fazendo parte do programa. Então, pode passar, por favor. E aí tem um conceito que tem sido utilizado, que é a escassez de profissionais em determinadas regiões. E a gente sabe que, por mais que exista uma determinada concentração da força de trabalho no que é chamado de áreas urbanas, existe uma parcela importante da população ainda que está em áreas rurais. Então, apesar de 50% da população mundial se concentrar em áreas rurais, somente 25% da força de trabalho em saúde está localizada nessas regiões. Por que é interessante discutir esse conceito? Porque o conceito de rural ele não se delimita somente a regiões tidas como interioranas ou regiões tidas como mais distantes, mas regiões que estão efetivamente mais distantes do centro de áreas urbanas e, nesse caso, acho que as comunidades que o vereador Milanês Neto citou aqui, que vão ser prejudicadas pela não renovação do contrato, muitas estão em áreas de periferias da cidade de João Pessoa e, portanto, em áreas de difícil acesso também ao atendimento de saúde, principalmente ao atendimento médico. Então, isso reproduz uma dificuldade que existe em diversos países e é exatamente por isso que a Organização Mundial de Saúde, pode passar, ela tem colocado a necessidade de uma série de estratégias para conseguir modificar essa situação. E essas estratégias passam por mudanças educacionais. Então, foi muito falado aqui pelo vereador Marcos Henriques a questão da educação e da saúde. Então, passa pela questão da criação de mais cursos de medicina, passa pelo fortalecimento da formação de especialistas através da residência médica, passa por incentivos financeiros, e a gente sabe como a bolsa que o médico recebe no programa Mais Médicos, ela é superior à média nacional de remuneração da Estratégia de Saúde da Família. Então, portanto, é um programa que tem uma capacidade importante de atrair profissionais e perder essa capacidade certamente é um prejuízo grande para os municípios e passa também por incentivos para os profissionais irem morarem e possam morar nessas localidades de maior necessidade. Então, o que a Organização Mundial de Saúde ela preconiza são estratégias diversificadas e o Mais Médicos propôs isso. O Mais Médicos propôs o quê? Uma possibilidade de reconhecimento de diploma de profissionais estrangeiros, uma necessidade de formação dos profissionais que ingressam no programa. Então, todos os médicos que estão aqui, eles estão envolvidos em módulos de formação de especialização à distância e estão sendo supervisionados por professores das universidades federais aqui do estado da Paraíba. Então, é uma combinação de estratégias que buscam viabilizar o atendimento médico para essas populações que, historicamente, não tinham acesso a esse atendimento. E no próximo slide, quando a gente vê isso, a gente entende também por que perder 48 médicos para o município de João Pessoa vai ter uma dificuldade grande de substituir. Porque mesmo em cidades que têm uma concentração maior de médicos a cada 1.000 habitantes, existe um mercado de trabalho bastante aquecida. Então, vejam esse dado da Universidade Federal de Minas Gerais, que para 93 mil médicos que se formaram nos últimos anos, foram oferecidas 146 mil postos de emprego.
Então, houveram alguns anos que para os médicos recém-formados já existiam pelo menos 2 postos de emprego disponíveis para os médicos estarem desenvolvendo suas atividades. Logicamente, quando existe uma oferta maior de vagas do que uma presença de profissionais médicos, vai ocasionar uma situação de populações desassistidas. E essa é a realidade do mercado de trabalho médico. Vários postos de emprego ofertados e muitos desocupados. E imaginem quando uma quantidade grande de postos, como é o caso aqui na saúde da família de João Pessoa, deixam de ter os seus contratos renovados, certamente vão gerar uma situação de desassistência por essa não renovação dos contratos pelo governo federal. E é por isso que foi feito um diagnóstico bem importante quando o lançamento do programa Mais Médicos, e foi visto como diversos estados do país estavam com uma média nacional inferior do que a média nacional de 1,8 médicos a cada 1.000 habitantes, e boa parte dos estados do norte e do nordeste do país estavam nessa condição. Então, uma concentração muito grande ainda de profissionais, principalmente em alguns estados do sudeste e do sul, enquanto principalmente estados do norte e do nordeste com concentrações abaixo de 1,8 médicos a cada 1.000 habitantes, isso no Maranhão, dados como de 0,5 médicos a cada 1.000 habitantes. Então, efetivamente, além da falta de profissionais, uma má distribuição que acaba afetando grandemente os municípios da nossa região. Pode passar, por favor. E vejam que isso não é um problema só nacional, isso é um problema de diversos países. Esse foi um seminário internacional que foi realizado aqui no Brasil em 2014, que se comparou com a dificuldade de ter médicos em vários países, e se viu que, por exemplo, na região metropolitana de Paris, era só sair alguns quilômetros do centro da região metropolitana, já passava a ter grandes vazios de assistência médica. Então, mesmo em países que têm número de médicos a cada 1.000 habitantes superiores ao Brasil, há uma falta de profissionais em regiões de capitais e regiões metropolitanas e, portanto, também em regiões urbanas. Pode passar. E isso efetivamente causa uma série de consequências, e acho que uma das consequências mais preocupantes, no momento em que no Brasil a mortalidade infantil deixou de diminuir, vinha diminuindo gradativamente nos anos, principalmente da década 2000 e nos primeiros das décadas de 2010, e a mortalidade infantil deixou de cair. E efetivamente há uma correlação entre falta de médicos e mortalidade infantil, ou seja, onde falta o atendimento médico, possivelmente as crianças vão deixar de ter um primeiro atendimento na atenção básica, seus problemas vão se agravar, e quando vão chegar nos hospitais, em algumas situações talvez já não tenha mais como ter uma melhora significativa. Então há uma correlação, e é isso que esses mapas demonstram. Os municípios que têm maiores índices de mortalidade infantil no Brasil são exatamente os municípios que têm maior escassez de médicos também. Se vocês imaginarem que antes do programa Mais Médicos existiam 700 municípios no país que não conseguiam ter um profissional de segunda a sexta-feira, a gente consegue compreender essa distribuição no mapa. E é por isso que foi concebido e foi implantado o programa Mais Médicos. É um programa que ele pensou não só na questão de prover médicos, que sempre foi tratado como uma questão emergencial dentro do programa, mas também de possibilitar a formação de novos médicos, a especialização de novos médicos, a estrutura das unidades básicas de saúde, mas como o eixo de provimento é o que está sendo afetado nesse momento, eu achei interessante trazer alguns resultados do programa com relação a isso. O primeiro resultado, ele é bem chamativo com relação ao número de médicos do programa. Pode passar. O programa ele chegou a ter 18.240 médicos em 4.058 municípios do país. Então, imaginar que eram exatamente áreas que tinham maior necessidade. As capitais e as regiões metropolitanas sempre foram um perfil prioritário do programa, tanto que os primeiros médicos que aderiram ao programa primeiro foram distribuídos para essas regiões. E esse mapa ele demonstra municípios em que, quanto mais escura a coloração do município, efetivamente todos aqueles médicos do município são médicos do programa Mais Médicos na atenção básica. Então, mesmo para João Pessoa, em que nem todos os profissionais da atenção básica, da saúde da família, são do programa Mais Médicos, perder 48 profissionais tem um impacto muito grande em termos de desassistência à população. E quando todas essas vagas do programa estavam preenchidas, ele chegou a beneficiar 63 milhões de brasileiros, então uma parcela bem importante da população. Vejam outros resultados nos próximos slides. Expandiu a cobertura de atenção
atenção básica, então possibilitou criar equipes de saúde da família que antes não podiam ser criadas pela falta do profissional médico, ampliou o acesso, oferta de ações de saúde, tipos de ações ofertadas nas unidades de saúde que sem o profissional médico não eram viáveis, e também conseguiu melhorar indicadores bem importantes de saúde e reduzir internações que puderam ser evitadas na atenção básica, e eu trouxe uns 6 ou 7 slides para demonstrar isso. Uma primeira, esses estados no país que não estão em coloração verde, se não houvesse o programa Mais Médicos, eles teriam, inclusive, alguns uma queda de médicos no período entre 2013 e 2016. Então, ofertar a possibilidade do programa fez com que esses estados não tivessem uma redução de médicos. No caso da Paraíba, o nosso estado teria tido uma tendência de uma certa estabilização de número de profissionais sem o programa, com uma demanda crescente. A gente sabe que a população está envelhecendo, a gente sabe que aumenta a necessidade pela atenção básica, e o que o programa conseguiu fazer foi aumentar o número de profissionais, portanto, atuando nos diversos municípios e aqui na nossa cidade de João Pessoa. Próximo slide. O programa também conseguiu aumentar o número de profissionais, e ele tem um efeito marcante nos municípios com uma parcela importante da população em extrema pobreza. Dentro desses gráficos, é a coluna mais à direita, que aumentou mais, que são os municípios da região norte, mas depois são os municípios da região nordeste, que também tiveram um aumento importante de profissionais em virtude do programa. Pode passar o próximo. Aumento da cobertura de saúde da família. Então, antes do programa Mais Médicos, não vinham se conseguindo criar novas equipes de saúde da família, exatamente pela falta do profissional, e com o programa se passou a conseguir inserir profissionais em novas equipes e aumentar a cobertura, chegando a mais de 60% da população brasileira coberta pelo programa pela estratégia de saúde da família ou pela atenção básica, em virtude da presença dos profissionais do programa Mais Médicos. Pode passar. Só que, a partir daí, começaram a se levantar uma série de informações que não foram bem debatidas, ou que, pelo menos, desse ponto de vista, essa informação apresentada não tinha uma comprovação científica. Então, apesar de todos os estudos estarem demonstrando que o programa tem sido exitoso em atrair e valorizar os profissionais médicos e efetivamente distribuir eles em regiões de maior necessidade, se começou uma certa argumentação de que a maioria dos profissionais não estariam em áreas carentes. Esse é um exemplo do jornal Medicina, de 2016, dizendo que 70% dos médicos do Mais Médicos não estariam em áreas carentes. Esse é um argumento que ele não se sustenta do ponto de vista do que tem se estudado com relação ao programa e o que tem se discutido, inclusive, internacionalmente. Pode passar o próximo slide. Essa é uma publicação internacional em que a Organização Mundial de Saúde diz que o programa Mais Médicos é um exemplo de alocação, de provimento de profissionais e de atendimento da população mais vulnerável, e por isso, cientificamente, a comunidade internacional tem reconhecido a importância do programa e tem demonstrado que os profissionais têm chegado nas áreas mais vulneráveis, incluindo as periferias das grandes cidades. Então, essa afirmação que alguns meios fizeram de que 70% dos profissionais não estariam em áreas carentes, ela não se sustenta nos estudos que têm sido feitos e que têm demonstrado o quanto mudou a distribuição de profissionais no país, regulou uma melhor distribuição dos profissionais do Mais Médicos. Pode passar o próximo também. O Tribunal de Contas da União demonstrou que o programa Mais Médicos aumentou o número de consultas, inclusive na comparação entre municípios com profissionais do programa e municípios sem profissionais do programa. Houve um aumento em boa parte dos municípios do país, mas nos municípios com médicos do Mais Médicos houve um aumento maior, em torno de 30%, ou seja, a garantia do atendimento pré-natal, a garantia do atendimento à saúde das crianças, a garantia do acompanhamento das pessoas com doenças crônicas. Então, essa é uma demonstração do Tribunal de Contas da União de como o programa vem sendo exitoso. Pode passar. Houve uma queda de internações, ou seja, aquela pessoa que tinha um problema de saúde, por exemplo, diabetes, e que no momento que não tinha uma equipe de saúde da família perto de sua casa, ou que não tinha um profissional médico perto da sua casa para atender esse problema de saúde que a pessoa apresentava. Isso acabava agravando um descontrole das taxas de glicemia, levava uma internação e às vezes até levava a consequências como amputações ou outras consequências de dano cardiovascular, por exemplo. Se demonstrou que com o programa se conseguiu evitar esse tipo de internação.
se conseguiu evitar que a criança com diarreia desidratasse e precisasse ir ao hospital, exatamente pela presença de médicos nas áreas de maior necessidade. Então, isso também está bem documentado. Ter o médico do programa evita que as pessoas piorem e tenham que chegar às suas condições nos hospitais. Pode passar o próximo. Foi feita uma grande pesquisa com 14 mil pessoas em todos os estados do país e em diversos municípios, perguntando a satisfação da população com o programa. E a nota média que a população deu para os profissionais que atendem pelo programa foi uma nota 9, sendo que 30% das pessoas deram uma nota 10. Então, uma nota muito significativa, demonstrando uma grande satisfação da população por ter acesso ao médico, por ter o profissional perto da sua casa. Então, os estudos também de satisfação das pessoas atendidas pelo programa são muito chamativos, né? Às vezes, as pessoas não atendidas pelo profissional do programa têm uma visão negativa, mas as pessoas que acessam a unidade de saúde, que acessam a equipe de saúde da família, que são atendidas pelo programa, têm uma visão positiva. Pode passar. Tanto que quando a gente reúne as palavras que as pessoas referem em entrevistas sobre os programas são: me trataram como gente, a gente foi bem atendida, a gente teve atenção, e o bem acaba sendo a palavra que mais se destaca. Então, esse é um outro dado muito importante de quanto o programa vem sendo exitoso e quanto o programa tem conseguido atender as necessidades de saúde da população. Pode passar? E aí, para finalizar um pouco desse debate de perspectivas, a defesa que os municípios, que casas como essa têm feito com relação à necessidade de continuidade do programa, ela tem sido fundamental. Eu acho que a gente já ouviu em outros momentos a possibilidade do programa ter uma diminuição, o programa ser revisto ou até mesmo do programa acabar, e foram mobilizações como essa, e por isso, mais uma vez, parabenizar a iniciativa dos vereadores, foram fundamentais para manter o programa, e ele já vem sido desenvolvido, portanto, há 5 anos e meio. De modo que não é possível você pensar em alguma mudança do programa sem minimamente discutir algum processo de transição com os municípios, né? Então, a notícia que veio de não renovação de contrato do Mais Médicos, ela já aconteceu junto com um período que alguns profissionais estavam acabando já o contrato deles, ou seja, ao mesmo tempo que acabou o contrato, veio a notícia de que não iriam ser renovados. E não tem como você fazer um planejamento em saúde, não tem como você garantir a continuidade do atendimento da população sem esse tipo de diálogo, sem esse tipo de informação para a gente poder exatamente pensar o que pode ser adiante a situação das equipes de saúde da família com relação ao programa Mais Médicos. Há uma dificuldade do programa que não é só relativa a esse momento de não renovação de contratos, mas de uma série de vagas em que os médicos, por diversos motivos, tiveram que sair do programa e que se estima que é um número de vagas de em torno de 2 mil no país inteiro e que desde 2016 não vinham sendo ofertadas em editais. Mesmo com a saída dos médicos cubanos e a oferta de editais para buscar preencher essas vagas, não foram ofertadas vagas que há muito mais tempo elas não estavam preenchidas, né? Então, mesmo essas 48 vagas de agora, da preocupação da não renovação, refletem também um número maior de vagas nos diversos municípios da Paraíba e do país que não vinham sendo ofertadas. Portanto, a não renovação desses profissionais é uma grande perda e eu acho que é interessante também a gente ouvir os relatos dos profissionais, das comunidades. A gente acompanha isso pela tutoria e supervisão do belo trabalho que tem sido realizado nas diversas comunidades e aí, além dos números, além desses impactos que a gente está discutindo, a gente sabe de diversos exemplos de como vai ficar a situação de pessoas desassistidas. E a preocupação é porque, além disso, de não serem feitas essas iniciativas com relação ao provimento de profissionais, o governo federal também deixou de financiar iniciativas no campo educacional. Então, iniciativas do ponto de vista de expansão de residências de medicina de família e comunidade, iniciativas do ponto de vista de fortalecimento de formação de médicos com um olhar necessário para a atenção básica. Então, é uma situação muito preocupante do programa. Apesar de todos esses êxitos e todos esses resultados de avanços que o programa demonstrou, a gente está num momento extremamente preocupante, de diversas ameaças, e é por isso que é tão importante estar se posicionando e estar falando da importância da continuidade do Mais Médicos. Obrigado.
Ô Felipe, eu queria fazer algumas perguntas a Vossa Excelência, só para que eu pudesse me esclarecer. O senhor tem, em dados objetivos, quantos médicos serão retirados do programa nessa primeira decisão do governo federal? Isso é um levantamento que as capitais e os COSENs, que são os Conselhos dos Secretários Municipais de Saúde, elas têm feito. A gente imagina que vai conseguir consolidar essas informações, no máximo até a próxima semana. Mas como há uma grande necessidade nas periferias das grandes cidades e como foi muito impactante a presença de profissionais nessas localidades, certamente vão ser números que eu imagino que se aproximam pelo menos de 1.000 profissionais no país inteiro. Então, os dados preliminares apontam para esse número. Se você imaginar que são 1.000 profissionais, isso significa que em torno de 10 milhões de brasileiros, cidadãos brasileiros, vão ficar sem assistência médica em virtude dessa não renovação de contratos dentro desse período que é aí até o final do ano que vem, que eram os períodos em que os contratos vão vencendo. Fazer outra pergunta a Vossa Senhoria, só para que eu possa entender melhor. A partir de quando João Pessoa passaria a ficar prejudicada? Já tem contratos que não foram... Já tem um contrato, né, secretário, que não foi renovado. Isso gradativamente. Então, à medida que o profissional vai completando 3 anos no programa, ou alguns que conseguiram uma renovação já quando completaram 3 anos e vão completando 6 anos no programa, como não há a própria lei, ela já prevê a renovação dos profissionais. Só que a Lei 2.871. Só que isso depende de uma portaria do Ministério da Saúde. Então, se o Ministério da Saúde não lança essa portaria, não consegue renovar esses profissionais. Então, no próximo mês, a gente tende a perder 2 profissionais, no seguinte, mais 3 ou 4, e assim por diante. Esse cancelamento é de forma unilateral, sem sequer ouvir a Secretaria Municipal de Saúde dos municípios envolvidos. Até o momento, o que aconteceu é que o médico entrou no sistema do Mais Médicos na expectativa de ser renovado e simplesmente não abria o link para ele poder renovar o seu contrato. E foi com isso, nesse dia, que se publicou a portaria e se fez a listagem das localidades em que seria renovado. E aí ficou evidente que a portaria não renovaria de capitais e regiões metropolitanas, que até então era um grupo de municípios prioritários do programa, e deixou de ser um município prioritário sem uma maior explicação de por que deixou de ser prioritário e sem conversar com as prefeituras e as secretarias de saúde. Então, os municípios tomaram conhecimento do cancelamento do programa Mais Médico através da tentativa dos médicos de renovar seus contratos. Exatamente, porque os médicos também têm uma referência importante no município, né? Então, eles procuraram o município e por que eu não estou conseguindo renovar? Aí que se esclareceu, né, a portaria no mesmo dia. Então, vejam que o município buscou essa questão, mas não houve um diálogo por parte do governo federal. Queria convidar agora o senhor Tiago Davi, presidente da Conserva Paraíba. Eu quero saudar todos com uma boa tarde. Eu fico muito feliz desse debate ser trazido à tona. Eu defendo o programa Mais Método, mas não da forma que estava sendo feita, de uma forma readequada. Eu defendo que vocês tenham suas carreiras, porque um médico passar 5 anos estudando, tá ali, tem que ter mesmo uma segurança com relação a isso. Mas eu só queria levantar alguns dados aqui que aconteceu no passado, né? Porque o TCU fez uma série de comparações bem oportunas sobre o absurdo gasto que foi de 6 bilhões com o Mais Médico, e aqui eu estou relacionando ao caso dos cubanos, né? 6 bilhões desviados para a ditadura cubana, porque de R$8 mil, 75% do salário era destinado a Cuba, né? Isso foi feito pelo Ministério Público, com a auditoria, tudo. Então, 75%
dos salários era colocado para a ditadura. Então, o que é que eu posso pensar de tudo isso? Havia sim que ter uma readequação. Quem foi que acabou e rompeu com os mais médicos, né? Principalmente com os cubanos, né? Que eu estou especificando. Foi a própria Cuba, quando Jair Bolsonaro disse que o presidente, né, falou que as pessoas teriam que trazer suas famílias para ficar aqui. E eles mesmo decidiram sair do programa. Só que eu estou vendo aqui que a pauta é outra. É uma pauta para as pessoas da nossa capital, para os médicos. E dado esses, já mostrei esses dados, agora que eu mostrei, dito isto, eu também defendo que vocês sejam readequados, né? Eu acredito que vocês são uma classe imprescindível, todo lugar tem que ter. Todo lugar tem que ter. E eu estou aqui subindo para não ser oposição, mas para dizer que, mesmo com todos esses erros, a gente deve readequar o programa ou dar outro nome, como assim achar melhor. Eu também faço esse apelo ao governo para que a nossa saúde venha a ser atendida, né? Porque está tão precária a nossa saúde. E por essa classe, a minha reverência, a minha continência e que Deus abençoe essa casa. Facultada a palavra, alguém mais quer fazer uso? Que possa esclarecer, debater. Ninguém mais presente quer fazer uso da palavra? Queria convidar o vereador Carlão também para fazer uso. Boa tarde, presidente Milanês, vereador Marcos Henriques, secretária Ana Giovana, o doutor Felipe também. Meu boa tarde. Gente, eu precisava muito estar nessa audiência para aprender um pouco mais sobre o Mais Médicos. Precisava estar muito aqui para ouvir e saber dividir esse programa de extrema importância para a cidade, de extrema importância para o nosso Brasil. Eu acho que o que o Tiago, que me antecedeu, quis trazer aqui é duas realidades do Mais Médicos. E é preciso a gente saber separar isso para que a gente saiba o que vai pedir lá em Brasília, vereador Milanês. O que é que a gente vai pedir em Brasília? Porque eu comecei a entender e compreender um cenário aqui bem diferente. Existem dois programas, um programa Mais Médico com dois cenários completamente diferentes. O primeiro cenário é que nós trouxemos para cá médicos cubanos. Esses médicos recebiam um piso, um salário de R$ 11.500. Desse valor do produto do trabalho deles, eles ficavam com R$ 3.000, R$ 8.500 ficava para o governo cubano. E os médicos que vinham para cá não tinham direito de trazer suas famílias e se trouxessem não tinha como sustentá-las. A gente está falando de um programa, de uma ditadura, de um programa de governo de esquerda e que hoje a gente vai estar pedindo para um governo de direita. É importante eu trazer isso, gente. Sabe por quê? Porque a gente tem que saber como pedir. Porque se a gente pedir aqui a preservação do Mais Médicos, e nisso, de certa forma, muito embora tenha sido cancelado pelo governo cubano, trouxer a ideia de que nós queremos restabelecer ou trazer de volta os médicos cubanos, isso não vai ser atendido de forma alguma, penso eu, por Brasília. E por que não vai ser atendido de forma alguma? Porque entende o governo federal que houve uma escravidão desses médicos aqui, quando isso aconteceu. Quando eles trabalhavam, deveriam ganhar a mesma coisa que os senhores e as senhoras médicos aqui presentes. Quando eles deveriam ganhar exatamente R$ 11.500 e ganhavam apenas R$ 3.000, e esse valor e esse recurso era voltado para a ditadura de Cuba, o governo rompeu com isso. Isso aí não vai ser aceito. Então a gente vai ter que saber o que pedir, vereador Milanês, vereador Marcos Henriques. É preciso que a gente saiba o que pedir, secretária Ana Giovana. Doutor Felipe, por quê? Porque se a gente for pedir isso, eu acho que não volta de jeito nenhum. E a gente está fazendo uma audiência pública pouco produtiva. Mas se a gente disser que a gente precisa que o Mais Médicos continue, doutor Felipe, que os seus contratos sejam renovados, porque os médicos que aqui ficaram, que aqui estão, prestam um serviço fundamental e essencial para a cidade de João Pessoa, para o estado da Paraíba e para o Brasil, e que os médicos que aqui estão são médicos brasileiros comprometidos,
e que os seus recursos, fruto do seu trabalho, vai entrar dentro da sua conta bancária, e aí sim eles poderão sustentar as suas famílias com o seu fruto do trabalho, aí a gente pode começar a ver diferente. Eu estou trazendo isso, gente, à tona, porque são vocês que estão na ponta da lança, e é preciso que a gente saiba o que dizer. Eu trago dados aqui que são... E aí, eu tenho que separar, mas também trazer à tona o porquê de uma destituição. E eu estou... Carlão, você está trazendo aqui governo de direita, governo de esquerda. Eu estou trazendo isso porque o que mais se ouviu dos mais médicos não é o que vocês estão falando agora, e o que a gente está sofrendo agora, que foi trazido por Dr. Felipe e pela secretária Ana Giovana. Se tem a ideia unicamente do plano Mais Médicos, de médicos cubanos que vieram para cá e estavam sendo explorados, que não tinham direito de ver sua família, mas na realidade ele é muito maior do que isso, e vocês são a prova disso. Bem, o Tribunal de Contas da União, ela fez uma série de comparações oportunas, e é importante a gente citar aqui e dizer por que é importante separar. Foram gastos mais de 6 bilhões de reais de 2013 a 2017 com médicos cubanos. Valores esses que não ficavam para eles, como eu bem demonstrei. Isso daria, por exemplo, esses valores, mais de 6 bilhões de reais, daria, por exemplo, para construir 52.413... Formar 52.413 médicos no nosso Brasil. Isso é 5 vezes mais a quantidade de profissionais que estão hoje no Mais Médicos. Também seria possível, com esses 6 bilhões e mais de 6 bilhões de reais, também seria possível usar esse dinheiro para construir 14.068 unidades básicas de saúde. Isso daria mais ou menos 3 unidades básicas por cidade. Gente, era possível, com esse valor de mais de 6 bilhões de reais, construir uma unidade básica de saúde por município. Esses recursos não ficaram aqui. Esses recursos foram para uma ditadura lá atrás. Os médicos foram escravizados. Não recebiam o fruto do dinheiro do seu trabalho. Não tinham direito de ver seus filhos, nem de suas esposas, nem mãe, nem ninguém. Então, se a gente fala de humanização de saúde, a gente tem que pensar também na família do outro. Humanização da família, a gente tem que pensar na família desses cubanos que vieram para cá. Porque senão, se for para humanizar só a nossa família, não é esse o nosso papel nessa casa, nem o papel de vocês médicos, nem o meu papel como advogado. Mas existe uma ação aqui fundamental. Vereador Milanês, com todo respeito, eu peço uma pequena retificação desse pedido a Brasília, a qual eu vou ter o maior prazer de assinar. É que a gente faça essa separação, para que esses 48 médicos que estão ameaçados de não renovação de contrato, esses fiquem aqui. A gente, como a Câmara Municipal de João Pessoa, o nosso universo, doutor Felipe, é João Pessoa. Estamos preocupados com João Pessoa, também com a Paraíba, também com o Brasil, mas a nossa preocupação agora são com vocês, que precisam da renovação dos contratos. Com a prestação de serviço fundamental que vocês fazem. Então, eu acho que a gente precisa direcionar isso. Como pedir para que isso seja atendido. Eu trouxe dados aqui importantes para que a gente pense. A gente precisa pensar, vereador Milanês. Então, só queria contribuir. Como foi importante eu escutar o que falou o doutor Felipe. Me perdoe, doutor Felipe, porque eu tive que ir ali realmente conversar com os amigos e voltar. Gente, olha o cenário. Não engessa a cabeça, você que é de direita ou de esquerda, não engessa a cabeça. Não cega por causa da ideologia. Vamos pensar no trabalho de quase 50 médicos que vão estar sendo perdidos, de uma falta de assistência que vai ter na nossa cidade. E se está difícil sem vocês, com vocês, imagine sem. A cidade não suporta, secretária Ana Giovana. A gente não pode suportar isso. E é preciso que, nesse momento, vereador Milanês, vereador Marcos Henriques, que o CRM, a Associação de Médicos, esta casa, a Assembleia Legislativa, a gente faça um grande levante. Grupos de direita, grupos conservadores, PT, de esquerda, partido que for. Mas a gente não pode perder essa grande conquista dessa parcela que é o Mais Médicos. Isso nós não podemos perder. Então eu venho aqui hoje representando uma parte da bandeira política que, de certa forma, se comunica com a bandeira política que está no governo federal, mas aqui não é mais política. Aqui é o povo de João Pessoa. É o contrato de homens e mulheres como vocês que trabalham e recebem o fruto do seu trabalho.
Eu quero colocar à minha disposição, vereador Milanês, nesse grande esforço que nós teremos. Pedindo apenas para que nesse requerimento a gente consiga, doutor Felipe, aproveitar o seu conhecimento, tentar aqui se comunicar melhor com Brasília. Se a gente vai mandar para lá, a gente precisa se comunicar melhor. Ver de que forma a gente pode fazer isso, em conjunto, para que esse pedido, ao chegar lá, não soe com resquícios de ideologia política, e sim com a necessidade da cidade de João Pessoa, com a devida prestação de um serviço que vocês fazem e o recebimento do fruto desse trabalho. A importância que a gente tem aqui, vereador Milanês, é muito grande. E só fui perceber, depois da fala de alguns, depois da fala do doutor Felipe, a importância dessa audiência pública para a cidade de João Pessoa é fundamental. O risco é muito grande. E o governo federal, que está lá em Brasília, do mesmo jeito que a gente grita aqui, e eles não escutam lá, eles precisam ouvir. Contem com o meu apoio, com a minha força, com a minha disposição, para que essa parcela, essa parte do programa Mais Médicos seja mantida. O que eu tenho em conhecimento, doutor Felipe, e depois a gente pode debater um pouco mais sobre isso, é que o programa Mais Médicos não foi cancelado e vai ser substituído por um cargo de carreira federal. Assim como a fome não espera problemas estruturais, a saúde também não pode esperar problemas estruturais. A gente precisa resolver hoje. Já perdemos um médico, isso já é assustador. A fome, a saúde, não espera problemas estruturais. A gente tem que resolver agora, já, nesse exato momento. E se o que a gente tem que fazer, vereador Milanês, é esse requerimento, com a força dessa casa, com a união da força da Assembleia Legislativa, com a união de todos os grupos, esquecendo ideologias políticas, esquecendo bandeiras, dizendo, olha, nós precisamos, a cidade precisa disso, e o programa Mais Médicos deve continuar, essa parcela deve continuar, é assim que será. Contem com o meu apoio, com a minha força, com o meu afinco, com a minha luta, com a minha batalha, com a batalha de cada vereador dessa casa, para que a gente consiga manter esses contratos, manter essa parcela do programa Mais Médicos, e mais do que tudo, para que vocês continuem cuidando dos pessoenses, dos filhos de pessoenses. O doutor Felipe trouxe um dado importante a respeito da mortandade ou da mortalidade infantil. Graças a Deus, a cidade de João Pessoa, doutor Felipe, teve uma queda de 3 percentuais na mortalidade infantil. Éramos de 13,5, fomos para 10 pontos alguma coisa. 3 pontos percentuais. Mas se vocês forem embora, como é que isso vai ficar? Você falou com tanta sabedoria, doutor Felipe. A relação dessa queda se dá justamente por termos médicos competentes e gabaritados na ponta da lança. E vocês, e é a vocês que a gente deve isso. Essa queda da mortalidade infantil de João Pessoa. E se a gente perde vocês, a gente não vai poder festejar isso amanhã. Vai ver crianças, mães e pais sofrendo já numa saúde que nos faz sofrer. Então, gente, que Deus nos abençoe hoje. Que os frutos dessa audiência contagiem, contaminem e invadam várias e várias outras pessoas, várias e várias outras classes. Que nessa batalha não só estejam os médicos contratados, renovados, que nessa batalha esteja a própria OAB. Vamos provocar a OAB. Eu, como advogado, precisamos ir lá e dizer, olha, a OAB se manifeste sobre isso. Precisamos de várias classes aqui unidas para dizer, ó, se isso acontecer, vai ser terrível para a nossa cidade, para o nosso estado. Então, que Deus nos abençoe hoje. Que Deus nos abençoe amanhã. Que Deus abençoe esse requerimento, vereador Milanês. Para que a gente possa vencer esse desafio e trazer uma sensibilidade que talvez o governo federal não esteja vendo. Mas cabe a nós aqui mostrar a ele. Cabe a cada um de nós. Muito obrigado pela oportunidade hoje. Que Deus nos abençoe e que a gente crie força, fé e disposição para que isso não aconteça mais. Obrigado. Vereador Carlão, deixa eu poder fazer a leitura do requerimento que vai ser apresentado no dia da manhã, para que as pessoas possam opinar e analisar conosco. Ao Ministério da Saúde, senhor Ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, requeiro a Vossa Excelência, na forma regimental e depois de ouvido o plenário, que esta Casa consigne em ata dos trabalhos e envie ao Ministério da Saúde apelo deste Poder Legislativo no sentido de determinar que seja revista a posição tomada de cancelamento dos contratos do programa Mais Médicos na cidade de João Pessoa.
É esse o requerimento que nós estamos fazendo para apresentar e votar no dia de amanhã. Também solicitei uma audiência no Ministério da Saúde para que a gente possa discutir. Conforme eu tinha falado aqui, eu vou fazer uma ressalva que eu acho que é importante. Eu não quero saber de direita e de esquerda. Eu quero saber da cidade de João Pessoa, das pessoas que estão sendo atendidas, e eu não consigo enxergar, nem aceitar, no momento em que a gente vive, um retrocesso de perdermos 48 médicos na cidade de João Pessoa. É essa a minha preocupação aqui, mais uma vez, senhor Felipe, para ficar claro, eu não pensei em discutir governo anterior, governo posterior, até porque tem um entendimento que a sociedade não suporta mais isso. A sociedade ela está cansada, ela está clamando resultados. E a audiência é muito mais para isso do que para eu fazer uma crítica ao governo atual governo federal. Não é, de forma alguma, meu interesse. Se eu tiver divergências, eu debaterei, mas nesse requerimento específico não será, vereador Carlão, de forma alguma o nosso interesse. Eu, como cidadão, e tenho certeza que Vossa Excelência também, como o vereador Marcos Henrique, sabe da importância do que são 48 médicos atendendo na cidade de João Pessoa. É muita coisa, é muito importante e necessário que a gente una as mãos, independente de posição política, partidária, ideológica, para que esse dano não possa chegar, como já vem chegando, em um médico que perdeu. Eu queria pedir ao doutor Felipe e convidar os demais vereadores que no dia que for marcada a audiência em Brasília, que nós possamos ir todo mundo junto. Convidamos os deputados estaduais e os deputados federais da bancada para nos acompanhar, pedir por João Pessoa. Eu sou um pouco mais atrevido, vereador Carlão. Eu queria pedir pelo Brasil também, até porque eu acho que todos nós somos irmãos de uma mesma crença, de uma mesma necessidade, e eu tenho certeza que, da mesma forma que João Pessoa está sendo prejudicada, deve estar sendo prejudicado diversos outros municípios, e que, infelizmente, eu tenho a noção exata, porque Vossa Excelência também tem aqui, nós não conseguimos enxergar qual é a realidade de todos os bairros da cidade de João Pessoa. Avalie o presidente da República avaliar qual é a realidade da cidade de João Pessoa e dos bairros aqui citados que já estão prejudicados. Alguém mais quer fazer uso da palavra? Som na mesa. Doutor Felipe, o secretário Ana Giovana, diante dos... Será que é possível a gente, por exemplo, são 48 contratos, 50 contratos que não serão renovados, doutor Felipe? 48 contratos. Em João Pessoa. É porque é o nosso universo, né? Nosso mundo. É o nosso universo, é a cidade. Todos... Então, bem, eu sugiro que a gente... Diante dos dados que eu trouxe aqui, Milanês, e diante de uma mudança de governo, né, é importante que a gente faça essa separação aí. Eu estou preocupado apenas que como vai chegar esse pedido. Eu acho que ele poderia ser mais específico mesmo. Falando dos 48 contratos que estão, com o CRM, inclusive, brasileiro. Eu estou falando coisas, essa comunicação é importante. Sabe por quê? Porque se chegar lá e dizer, olha, a renovação dos mais médicos, porque se pedirem a renovação dos mais médicos, se você falarem desses números que a gente tem aqui, dos 7 bilhões, mais de 7 bilhões de reais que foram gastos de 2013 para 2017, quando poderia ter sido destinado recursos para o próprio Brasil, pode ser que a comunicação nossa não chegue. Então, é apenas essa acessibilidade, acho que o doutor Felipe pode ajudar mais, eu não sei. Mas eu penso que se a gente se reportar unicamente ao programa Mais Médicos, esses dados também vão estar inclusos nesse pedido. Mas o programa Mais Médicos, em capitais, eles não tinham médicos cubanos. Os médicos cubanos, pelo que se consta no programa Mais Médico, ia para as cidades onde não tinha acesso, e 99% deles era para o interior longínquo das capitais. Não só na Paraíba, mas em todo o país como um todo. Inclusive, o projeto do médico cubano foi algo que acabou desde o começo, já faz um bom tempo que foi extinto, e que a gente nunca encaminhou. Isso aqui é um fato que foi gerado esta semana já, com o cancelamento do primeiro contrato do programa Mais Médico. Eu sugeriria isso, vereador, mas, bem, os médicos aqui presentes, doutor Felipe tem maior conhecimento, poderia dizer como essa comunicação poderia chegar de forma mais efetiva. Eu só estou pensando no pedido. Como é que a gente faz? Eu sou advogado, então minha preocupação é pedido. É como pedir.
Eu só estou preocupado com isso. Eu quero somente que essa comunicação chegue de forma efetiva, doutor Felipe. Tenha Somente certeza isso, que vereador. na carta de encaminhamento do Poder Legislativo, e se eu puder levar em mãos, e convido Vossa Excelência para ir comigo, a gente poderá fazer esse debate. E já vou deixar aqui um pedido também, vereador Carlão, para que a gente consiga pedir ao governo federal que, num caso como este, especificamente, do cancelamento de contratos de médicos, seja em capitais, seja no interior, pouco me importa, que a prefeitura possa ser ouvida e pelo menos comunicada, porque é algo danoso para a saúde da cidade, de qualquer cidade. Perdendo o que a gente está perdendo, é um prejuízo que, se a gente for comunicado na hora de você fazer a sua renovação, é algo meio invertido no serviço do poder público. Doutor Felipe, quer fazer algum esclarecimento? Parabenizar de novo a iniciativa. Me parece que a colocação está bem objetiva, mas dentro da necessidade. Eu acho que a partir do momento que foram colocadas condicionalidades para a presença dos médicos cubanos, que não existiam em outros países, e que a partir dessas condicionalidades se tomou a decisão deles saírem do programa, eu não vejo que haja possibilidade de reverter essa situação. Então, eu acho que quando a gente fala em rever as questões, tanto que, né, uma parte muito significativa dos médicos cubanos retornaram a Cuba e já estão incorporados ao seu sistema de saúde, ou mesmo em outras missões internacionais, como Cuba tem feito de solidariedade a diversos países. Então, não vejo uma possibilidade de reversão dessa questão. Então, quando a gente se posiciona por rever a não renovação dos contratos, ou seja, o que na prática significa o desligamento dos médicos brasileiros, me parece que a gente faz uma proposta bem viável, até porque o Ministério da Saúde renovou os contratos de médicos de vários municípios, só não renovou os contratos de médicos de capitais e regiões metropolitanas. Então, considerando a necessidade, inclusive, de pensar outros modelos e, mesmo que se pense em novos formatos, tem que ter processo de transição. Eu acho que essa requisição de que sejam mantidos os contratos dos médicos brasileiros em João Pessoa, e que eu acho que do ponto de vista dessa casa está muito bem colocada e muito adequada, mas se pudesse somar, inclusive, a outras capitais e a outros municípios de regiões metropolitanas que estão passando pela mesma dificuldade, certamente vão estar ganhando ainda mais voz. Mas eu acho que essa requisição já está muito bem colocada e não interfere nessa questão, que foram as condicionalidades que o governo colocou para o programa, que levou à saída dos cubanos. Não vejo uma expectativa de reversão desse quadro. Antes de encerrar, eu queria facultar a palavra ao último inscrito, senhor Drauzio Rodrigues, também queria fazer uso da palavra. Boa tarde a todos e todas. Saudar a mesa, né? Boa iniciativa do vereador Milanês, né? Com a presença dos vereadores Carlão, Marcos Henriques, a subsecretária Ana Giovana, e dizer o seguinte: eu posso começar aqui falar um pouco do cunho ideológico, que se fala tanto quando vai se falar de comparações de governo e de programas sociais. Mas olha só, está muito bem claro na proposta que não existe mais isso. Se a gente for comparar e fazer o discurso ideológico, eu posso dizer que a medicina de Cuba é declarada mundialmente como a melhor medicina. Agora, eu posso também dizer aqui que o nosso problema é muito maior. Se estão fazendo uma questão sobre direitos trabalhistas no Brasil atual, será que o salário mínimo de 998, este governo, está preocupado com direitos trabalhistas? Quando tira FGTS, quando tira 13º, quando propõe uma reforma previdenciária, dessa forma que está sendo colocada, está sendo ou não ideológico, ou está ou não se preocupando com os direitos do povo, da família, do pobre trabalhador, da professorinha, do professor? Então, gente, está muito bem clara a proposta do vereador Milanês. Está muito bem clara. É trazer saúde, é trazer médicos, que os médicos possam trabalhar dignamente, com salários bons, porque os salários são acima da média, e eu acho que deve ganhar mais, como deve ganhar mais o professor,
o trabalhador rural, o trabalhador operário neste país. Então vamos esquecer essa história de ideologia, porque vira e mexe se fala nisso aqui. E vamos esquecer essa história que não tem política. Tudo é política na face da terra. Inclusive esta casa faz política porque é a função dela. A função dela não é discutir a estrutura familiar, o direito da família, o homem de bem. Qual é a função do Poder Legislativo? É essa que o vereador Milanês traz agora. É essa que o vereador Marcos Henriques sempre está presente nas sessões, sempre está cumprindo com o seu papel. E não falar lá de um país que tem a melhor medicina provada e aprovada no mundo todo. Tá? Então, vereador Milanês, em nome da gestão da Associação de Gestores Públicos do Estado da Paraíba, ela colabora e diz que essa proposta é uma proposta boa para a cidade de João Pessoa. Obrigado. Queria agora, para encerrar, ouvir apenas uma consideração do vereador Marcos Henrique. Não, eu não queria adentrar nessa questão, mas eu queria apenas fazer algumas colocações que eu acho pertinentes. Eu acho que os médicos cubanos, eles atenderam 45 milhões, fizeram 45 milhões de consultas aqui no nosso país. E eu vejo, acho que o vereador Carlão, ele trouxe alguns números que, se os médicos cubanos não tivessem aqui, o Brasil teria economizado não sei quantos, 1 bilhão. Mas ele não fala em nenhum momento das vidas que os médicos cubanos salvaram aqui no nosso país. Eu acho que é interessante isso. Sabe por quê? Porque em Cuba existe alguma coisa chamada medicina humanitária. Você não falou nenhuma vez que os familiares estavam sendo assistidos pelo governo cubano, que os seus filhos teriam a oportunidade de se formar em medicina tal qual seus pais. Isso faz parte de um governo que tem a medicina como algo humanitário no nosso país. Então, apenas me inscrevi para fazer essa ressalva, porque se fala aqui como se os médicos cubanos fossem uns vilões. O governo cubano, o governo ditador, está lá, os médicos cubanos estão na Líbia salvando pessoas, certo? Todo tipo de intempéries aqui no mundo, está lá os médicos cubanos para salvar vidas. E eu acho que o companheiro deveria ter mais respeito aos médicos cubanos, que eles vieram aqui e salvaram vidas ao nosso país. Era isso que tinha a dizer, senhor presidente. A audiência pública vai. Vereador Carlão, para uma consideração. Obrigado, vereador Milanês. Como sempre, Vossa Excelência, o democrata. Eu só quero dizer aos médicos que estão aqui presentes, em respeito a vocês, não existe ideologia. Vocês é a grande preocupação dessa audiência pública. Vocês são. Eu tenho um pensamento muito sólido e cristalino sobre a exploração dos médicos cubanos aqui. O governo de esquerda e do PT fez isso demonstradamente. O Tribunal de Contas constatou isso. Não vamos debater isso aqui, não. A gente tem uma tribuna para falar todos os dias sobre isso. Mas hoje são os médicos que estão aqui, em respeito à nossa cidade, em respeito ao trabalho que vocês fazem, em respeito à necessidade que cada família, que cada jovem, que cada criança precisa. Vamos debater isso, vereador. Esse é o papel. Hoje eu só quero tratar disso. O meu posicionamento quanto a Cuba, quanto à esquerda, quanto à ideologia, eu já tenho cristalino, a gente já conhece. Em respeito a todos esses médicos que estão aqui, em respeito a essa audiência pública, vamos resolver esse problema. Conte com minha ajuda, com minha força, inclusive com todas as organizações possíveis para ajudar nesse trabalho. A renovação desses contratos dos médicos brasileiros e o seu serviço inestimável para a cidade de João Pessoa. Isso é que é importante. O resto, não. Eu queria fazer aqui um agradecimento a todos que participaram dessa audiência. Eu acho, doutor Felipe, que a importância dessa audiência a gente vai conseguir enxergar daqui a 15, 20 ou até 30 dias, quando nós pudermos, com as mãos dadas, trazermos um resultado real para a cidade de João Pessoa. Eu vou ser muito franco, dizia isso aqui ao doutor Felipe, vou repetir para vocês. Eu me preocupo muito mais do que com os profissionais médicos, eu me preocupo com as pessoas que estavam sendo atendidas.
eu me preocupo na quantidade de pessoas que irão ficar prejudicadas sem um atendimento médico. Me preocupo como vereador, que entendo e sei as dificuldades de contratarmos 13 médicos hoje. Na cidade de João Pessoa já não está sendo fácil contratar 13. Imagine 13 mais 48. Como seria para a Prefeitura Municipal? Hoje é o prefeito Luciano, amanhã pode ser eu, pode ser o vereador Marcos, pode ser o vereador Carlão, que estejamos lá. Eu não consigo fazer política olhando apenas para o hoje. Eu faço política olhando para o amanhã. E é essa forma que eu acho que a gente tem que, inclusive, agir com as nossas próprias vidas. Eu entendo o que é a profissão do médico. O médico, geralmente, doutor Felipe, é uma profissão hoje extremamente cobrada. Extremamente cobrada. O médico é cobrado porque tem mais que um vínculo, porque tem 2 vínculos, porque tem 3 vínculos. Ninguém discute ou sente para discutir se o salário de apenas um vínculo sustentaria a família de um médico. Ninguém para discutir o tempo que você passa estudando medicina, as noites em claro, os valores dos seus livros. Então, a discussão da profissão do médico, ela é muito maior do que o do programa Mais Médico. Nesse instante, eu estou aqui fazendo a discussão do programa Mais Médico. É essa posição que nós teremos enquanto Poder Legislativo. Está assinado pelo vereador Carlão, está assinado pelo vereador Marcos Henrique. Espero que amanhã os outros 24 vereadores dessa casa assinem esse documento. Estava comunicando ao doutor Felipe, comuniquei ao vereador Marcos, comuniquei ao vereador Carlão, que irei entrar em contato amanhã com a Câmara Municipal das demais capitais do país. Vou convidar vereadores que possam participar conosco, que possam ir a Brasília numa audiência conosco, convidar os médicos que possam participar, que possam ir acompanhar esse pleito. Eu acho que esse pleito aqui é um pleito coletivo, é um pleito da cidade, é um pleito do Brasil, é um pleito da sociedade. E eu estou aqui para representar o povo que nos colocou aqui. Muito obrigado à participação de cada um de vocês e tenham no mandato da gente, nesta casa, as portas sempre abertas para discutir temas como esse. Muito obrigado.